Você sabia que o pão integral, por ser considerado uma opção mais saudável, pode ser uma boa escolha até mesmo para quem tem pré-diabetes? Mas a pergunta é: será que ele pode ser consumido sem preocupação? Afinal, as pessoas com pré-diabetes precisam ter um controle rigoroso da alimentação, e alguns alimentos que parecem inofensivos podem, na verdade, afetar os níveis de açúcar no sangue. No vídeo de hoje, vamos falar sobre se quem tem pré-diabetes pode comer pão integral, quais os cuidados necessários e as alternativas que podem ajudar no controle da glicose. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma dica importante sobre vida saudável e emagrecimento. A pré-diabetes é uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Ela acontece quando os níveis de glicose no sangue estão mais altos que o normal, mas ainda não são elevados o suficiente para o diagnóstico de diabetes tipo 2. Isso significa que, ao contrário da diabetes, a pré-diabetes é reversível com mudanças no estilo de vida, especialmente por meio de uma alimentação saudável. Mas como escolher os alimentos certos? Será que um alimento como o pão integral, que parece ser uma opção mais saudável, pode fazer parte de uma dieta para quem tem pré-diabetes? A resposta não é simples, pois depende de vários fatores, mas o que podemos afirmar é que, com moderação e alguns cuidados, o pão integral pode ser uma escolha viável para muitas pessoas com essa condição. Para entender melhor o papel do pão integral na dieta de quem tem pré-diabetes, é importante primeiro falar sobre as diferenças entre o pão branco e o pão integral. O pão branco é feito com farinha refinada, que passa por um processo que remove as cascas e germes do trigo. Esse processo elimina muitos nutrientes e fibras do alimento, fazendo com que ele seja digerido mais rapidamente pelo corpo, o que leva a picos de glicose no sangue. Já o pão integral, por ser feito com farinha de trigo integral, mantém essas fibras e nutrientes, o que ajuda a retardar a absorção dos carboidratos, fazendo com que a glicose entre na corrente sanguínea de forma mais gradual. Isso significa que, ao consumir pão integral, o impacto sobre os níveis de glicose no sangue tende a ser mais controlado. No entanto, é importante ressaltar que o pão integral não é isento de carboidratos. Mesmo com a presença de fibras, ele ainda pode afetar os níveis de glicose no sangue, especialmente se consumido em grandes quantidades. Portanto, a moderação é a chave. Consumir uma fatia ou duas de pão integral por refeição pode ser uma opção saudável para quem tem pré-diabetes, mas é fundamental observar como o corpo reage ao consumo desse alimento. Algumas pessoas podem precisar ajustar a quantidade de pão integral na dieta, dependendo dos seus níveis de glicose e das recomendações médicas. Por isso, é sempre bom monitorar os níveis de glicose regularmente para garantir que os alimentos consumidos não estejam interferindo no controle da condição. Você já experimentou trocar o pão branco pelo integral? Como foi sua experiência? Deixe seu comentário, pois quero saber a sua opinião sobre essa troca de alimentos. É importante lembrar que, embora o pão integral seja uma opção mais saudável, ele pode não ser adequado para todos. Algumas pessoas com pré-diabetes podem precisar de uma abordagem ainda mais restritiva em relação aos carboidratos, e isso pode significar reduzir a ingestão de pães, mesmo os integrais. A chave para a alimentação saudável de quem tem pré-diabetes é a individualização, ou seja, adaptar a dieta às necessidades específicas de cada pessoa. Agora que você já sabe um pouco mais sobre como o pão integral pode impactar os níveis de glicose, vamos falar sobre como combinar o pão integral com outros alimentos para obter um equilíbrio saudável. É essencial lembrar que o controle da glicemia não depende apenas de um único alimento, mas de como todos os alimentos da refeição interagem entre si. Por exemplo, ao consumir pão integral, é interessante combiná-lo com proteínas magras, como frango grelhado ou ovos, e com gorduras saudáveis, como o abacate ou o azeite de oliva. Essas combinações ajudam a desacelerar ainda mais a absorção dos carboidratos e a manter os níveis de glicose no sangue estáveis. É possível comer pão integral todos os dias? A resposta vai depender muito do seu estilo de vida e dos seus objetivos em relação ao controle da glicose. Para algumas pessoas, incluir uma ou duas fatias de pão integral diariamente pode ser uma boa opção, mas para outras, pode ser necessário fazer ajustes. A qualidade do pão também é um fator importante. Nem todo pão integral disponível no mercado é realmente saudável. Alguns produtos contêm farinhas refinadas misturadas à farinha integral, o que diminui o valor nutricional do alimento. Por isso, sempre leia os rótulos dos produtos e escolha pães integrais que realmente sejam feitos com farinha de trigo integral.
Essa é uma dica essencial para quem deseja garantir que está consumindo um pão de boa qualidade. Você já teve dificuldades em encontrar pães integrais de boa qualidade no mercado? Comente abaixo, pois, com certeza, muitos também enfrentam essa mesma dificuldade. Agora, antes de seguirmos com as dicas sobre como integrar o pão integral na sua alimentação, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos que podem ajudá-lo no controle da glicemia e na manutenção de um estilo de vida saudável. Agora, se você gosta de preparar suas próprias receitas, vou te dar uma dica incrível. Que tal fazer seu próprio pão integral caseiro? Além de ser mais saudável, você controla os ingredientes e garante que está consumindo um produto realmente integral e sem aditivos químicos. Para isso, você vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo integral, 1 colher de sopa de açúcar mascavo, você pode usar mel se preferir, 10 gramas de fermento biológico seco, 1 colher de chá de sal, 300 ml de água morna e 2 colheres de sopa de azeite de oliva, opcional. A receita é simples. Primeiramente, em uma tigela grande, coloque a farinha de trigo integral e faça um buraco no meio. Em um recipiente separado, misture o fermento, o açúcar e a água morna. Deixe descansar por 10 minutos para ativar o fermento. Depois de deixar o fermento descansar, adicione essa mistura à farinha e comece a mexer até formar uma massa. Se a massa estiver muito seca, adicione um pouco mais de água. Agora, adicione o sal e o azeite de oliva, e sove bem a massa por cerca de 10 minutos até ela ficar bem lisa e homogênea. Cubra a tigela com um pano úmido e deixe descansar por cerca de 1 hora, ou até que a massa tenha dobrado de tamanho. Depois que a massa cresceu, sove novamente por 5 minutos e modele o pão no formato desejado. Coloque a massa em uma forma untada e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por cerca de 30 a 40 minutos, ou até que o pão esteja dourado e ao bater na parte de baixo ele faça um som oco. Depois é só retirar do forno e deixar esfriar. Esse pão é uma ótima opção para quem tem pré-diabetes, pois ele é feito com farinha 100% integral e sem aditivos. Além de ser delicioso, esse pão caseiro é uma ótima alternativa para controlar melhor os ingredientes que você está consumindo. Ao fazer o seu próprio pão, você também evita os conservantes e aditivos presentes em muitos pães industriais. Isso garante que o pão que você está consumindo seja verdadeiramente saudável e adequado ao seu estilo de vida. Se você ainda não tentou fazer pão em casa, recomendo que experimente essa receita. Tenho certeza de que você vai adorar. Como você pode ver, o pão integral pode ser uma excelente escolha para quem tem pré-diabetes, desde que consumido com moderação e com atenção à qualidade dos ingredientes. Lembre-se de que, para controlar os níveis de glicose, é essencial ter uma alimentação balanceada e combinar o pão integral com outros alimentos saudáveis, como vegetais, proteínas magras e gorduras boas. Agora, quero saber de você. Já experimentou fazer seu próprio pão integral em casa? Como foi a sua experiência? Comente abaixo e compartilhe suas dicas com a gente. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre vida saudável e emagrecimento.